Números capítulo 18, diz assim: a obra dos sacerdotes e levitas. Então Yahvé disse a Arão: tu, teus filhos e a casa de teu pai contigo, levareis o peso das faltas cometidas com relação ao santuário. Tu e teus filhos contigo sereis responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Faz igualmente reunirem-se a ti os irmãos do ramo de Levi, a tribo de teu pai. Sejam eles teus assessores e te sirvam a ti e aos teus filhos quando ministrarem perante a tenda do testemunho, que guarda as tábuas da aliança. Eles ficarão a teu serviço, cuidarão também do serviço de toda a tenda. Contudo, não devem aproximar-se dos objetos sagrados, nem do altar, para que tanto eles como vós não venhais a morrer. Os levitas serão teus auxiliares e responderão pelos encargos da tenda do encontro, por todos os serviços da tenda, e nenhum estranho ou profano se aproximará de vós. Respondereis pelos encargos do santuário e pelos serviços do altar, para que não haja mais ira divina sobre os israelitas. Eis que eu pessoalmente escolhi vossos irmãos, os levitas dentre os filhos de Israel, para oferecê-los a vós como um presente, dedicados a Jeová, a fim de realizarem todo o trabalho necessário da tenda do encontro. Contudo, somente tu e teus filhos assumireis as funções sacerdotais em tudo o que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu sagrado. Vós realizareis o serviço do culto, cujo ofício concedo ao vosso sacerdócio. Entretanto, qualquer pessoa não autorizada ou profana que se aproximar do santuário será sumariamente condenada à morte. Amém. Veja bem, o que nós queremos aprender um pouco nessa oportunidade? Aqui fala do sacerdócio. Existem algumas coisas que ultrapassaram ou continuaram da antiga aliança, que é o que chamamos de Antigo Testamento, para o Novo Testamento. Tem coisas como, por exemplo, o sábado. O sábado não sobreviveu na passagem para a Nova Aliança. A Páscoa não sobreviveu na passagem para a Nova Aliança, porque é coisa que ficou restrita aos judeus. Jesus não deu continuidade. Mas existem algumas coisas que nós não vemos Jesus levantar um bloqueio. Então, e ao contrário, ainda o próprio Senhor Jesus no Novo Testamento vai exercer tais coisas e vai mostrar que aprova certas pessoas fazendo. Então, nós, através do estudo, nós compreendemos o que deveria ficar detido à antiga aliança e compreendemos o que ultrapassou a dispensação, mudou, e aquilo veio para a nova dispensação, né? São, por exemplo, os dízimos permanecem na nova dispensação, apesar de muita gente querer dizer o contrário, porque Jesus exaltou a viúva ali, Paulo fez uso das ofertas e dos dízimos, mencionou sobre isso. Aqui nós estamos falando do sacerdócio, né? Eu já vi alguém na internet, eu não sei se chamo de alguém, né? Porque às vezes as pessoas querem dar uma de que são, que na verdade nunca foram nem nunca serão. E falam cada besteira, irmão, que a gente sente o peso que a pessoa está, como é que eu vou dizer assim, reunindo, o peso de maldição e de desgraça que está reunindo sobre a sua própria vida, quando seria tão simples ficar calado. Mas as pessoas querem falar do que não sabem só porque não gostam de alguma coisa. Então na internet tem um monte de teólogo desviado e que saiu de alguma igreja brigado e achava que o dízimo tinha lá um parecer, não gostava como os seus pastores
se guiavam, e aí vai para a internet para querer denigrir as igrejas de onde saíram e começam a falar contra o dízimo, que o dízimo não é mais para a nova aliança, que Jesus nunca falou de dízimo. Ora, Jesus nunca falou de dízimo. E eu costumo dizer para essas pessoas, irmão, tem coisas que são tão lógicas que Jesus não precisa falar sobre elas. Amém, meu irmão? Tem coisas que são lógicas, não precisa ser mencionado. Agora, quando alguma coisa precisa ser exterminada, aí Jesus se pronuncia. E com relação ao sábado, por exemplo, Jesus se pronunciou veementemente. Qual de vós, tendo um animal ele caindo aí numa vala num dia de sábado, e vocês não vão, né? É lícito curar no sábado? É lícito no sábado fazer bem ou mal? Para que saibais que o Filho do Homem é Senhor até do sábado? Paralítico, levanta, estende a tua mão, fica curada. Jesus começou a demonstrar. Então, quando existe uma necessidade de mostrar um novo posicionamento, Jesus se manifesta. Se não há necessidade, para que se manifestar? Então, Jesus falou de dízimo, entregar dízimo no Novo Testamento, ainda para mim falou, mas ainda que não tivesse falado, não seria necessário, porque ele também não se levantou contra. Outra coisa, então, que é o nosso tema dessa oportunidade, é o sacerdócio. O sacerdócio, que já é algo muito antigo, né? Abraão encontrou um sacerdote, cujo nome era Melquisedeque. E depois que Deus liberta os filhos de Israel do cativeiro egípcio, assim que Deus os leva ao deserto, logo Deus instituiu novamente o sacerdócio. Através da vida de quem? De Arão. Jesus, que é tipificado ali por Moisés, no caso então Moisés, ele não é um sacerdote, mas Moisés talvez pudesse ser visto como um sumo sacerdote, bem acima de Arão. Arão é sacerdote, mas Moisés era um sumo sacerdote. Quem tinha mais autoridade naquele lugar? Arão ou Moisés? Foi através de Moisés que Deus instituiu o sacerdócio de Arão. Então a posição de Moisés é muito grande. Porém, agora, Arão, com o sacerdócio, ele tem leis específicas para se conduzir. Leis que procedem do próprio Deus. Tendo ele estas leis, agora, nem Moisés tem autoridade para pedir nada diferente a Arão. Que agora ele tem um sacerdócio, ele tem um ministério que foi dado diretamente pelo Deus Todo-Poderoso à sua vida. Então, vemos que o sacerdócio ultrapassa a dispensação da lei e invade a dispensação da graça. Hoje, irmão, a falta de entendimento, como a Bíblia diz, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Essa falta de entendimento vai massacrando a igreja do Senhor Jesus. Essa falta de entendimento vai abatendo milhares ao longo da história. Mas somente os orgulhosos é que são abatidos. Os humildes encontram resposta. Como Jesus falou, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde e encontrareis descanso para as vossas almas. Mas os orgulhosos, irmãos, estão caindo que nem boliche. E sabe o que eu vejo nisso tudo? Eu vejo que foi um projeto de Deus. Deus criou fórmulas para abater os soberbos. Porque a Escritura diz que Deus dá graça aos humildes, mas abate os soberbos. Então, eu vejo que tem algumas coisas na Escritura que elas são tão frágeis, são tão tênues. Eu vejo que Deus criou aquilo justamente para pegar o orgulhoso, o vaidoso, pelo pé,
num laço. Porque o que se vê de gente por aí perdida, desviada, e quando você vai conversar com a pessoa, não, mas você se afastou da igreja por quê? Que a pessoa começa a falar, você vê logo aquela arrogância, aquela fachada de sabedoria, e você diz assim, isso aí foi mais um pego no laço de Jeová. Agora, você não vê uma pessoa humilde, massacrada lá fora, perdida. Não, os humildes, normalmente Deus dá uma chance para as pessoas, mas os humildes Deus dá 100. Eu tenho visto isso. Os humildes têm mais oportunidade que todo mundo. Parece que Deus fica instando com o camarada até ele entender as coisas. Mas os soberbos são abatidos rapidamente. Toma essa oportunidade aí, não é nem oportunidade, é meia oportunidade. O cara não entendeu, Deus, tá bom então. Passou a ceifa. Lá foi a foice. Hoje, no Novo Testamento, o escritor de Hebreus diz que Jesus representa o nosso eterno sumo sacerdote. Ora, se ele é o sumo sacerdote, é porque existem abaixo dele sacerdotes. Cadê os sacerdotes? Os sacerdotes somos nós quando Deus chama para uma posição. E Deus nunca operou na história sem a presença de um sacerdote. Ao nível de conduzir o povo em adoração, em serviço, nunca, meu irmão, faltou a presença sacerdotal. Às vezes tem algumas passagens bíblicas que as pessoas dizem, como lá em Juízes, por exemplo, as pessoas, em Juízes não tinha sacerdote. Ah é? Em Juízes não tinha sacerdote? Perfeito, também não tinha adoração. Não tem adoração. Se não tiver sacerdócio, não tem adoração. Então é necessário, às vezes as coisas requerem um estudo muito profundo, uma leitura de paz, de calma, sem pressa. Quem lê a Bíblia com pressa, meu irmão, é a mesma coisa que pegar o seu tempo e jogar no lixo. Deus não se manifesta em quem está com pressa. Deus se manifesta em quem dá tempo para Ele, quem o considera, quem o respeita, quem o ama, quem quer estar com Ele, quem pega um livro e não sai pulando palavras, não. Quem lê palavra por palavra. É assim que Deus se manifesta. Então, veja aqui, sempre vai existir a figura de alguém que esteja intercedendo diante de Deus. Quem intercede diante de Deus é um sacerdote. Então lá em Juízes mesmos, tudo que o povo fosse fazer, se houve alguém que consultasse ao Senhor, esse alguém está na figura sacerdotal. Porque não existe, irmão, o meu e o teu Deus. O que existe é o Deus do sacerdócio. Não existe. Você não tem Deus nenhum. Nem eu tenho Deus nenhum. O que existe é o Deus de um ministério sacerdotal. Se não existir ministério sacerdotal, você não tem Deus nenhum. Porque Deus se manifesta através de um sacerdócio, de um ministério sacerdotal. E como tem gente que cai e que não vai mais se levantar, porque não tem humildade para compreender isso, né? Uma vez eu, conversando com alguém, conversando depois dos ânimos um pouco exaltados, falava assim, irmão, aqui dentro da igreja, não cultuamos dois deuses. Aqui dentro da igreja, só existe um Deus, o Deus do ministério. Então, se você vier lá de fora com o teu Deus, aqui dentro ele não presta, porque aqui dentro só tem um Deus. O meu, do meu ministério, do meu sacerdócio. Quem vier com outro Deus lá de fora, pode ir cultuar o seu Deus lá fora, que aqui dentro só se cultua um Deus, o meu. Mas, pastor, tem pessoas que divergem da opinião, então vai buscar o seu Deus lá fora, porque aqui dentro só existe um Deus, o meu. Não tem dois sacerdotes aqui dentro, só existe um. E sabe, irmão, é bom quando essas pessoas reparam que a gente não está de brincadeira, e que vão logo procurando seus caminhos. Quanto mais cedo vão embora,
menos trabalhos nos dão, menos cansaço nos poupam. Jesus Cristo morreu na cruz, instituiu o seu sacerdócio, e sem esse sacerdócio ninguém tem Deus, porque o sacerdócio é o que te liga a Deus. Sem o sacerdócio, onde as pessoas estão? Na Universal, lá nos batistas, e lá tem Deus? Só se cair fogo do céu agora e me consumir. Deus nos batistas? Só se cair fogo do céu, então se o diabo entrar pelas portas e me esbofetear. Senão não tem Deus nos batistas. Deus nas assembleias, nessa politicagem, eles são sacerdotes, só se o diabo entrar pelaquela porta agora e dar um tapa na minha cara. Senão não tem Deus. Então eles não estão servindo a Deus. Eles pensam que estão servindo um Deus. Mas aonde não há sacerdócio, não há Deus. E aí, irmão, as pessoas caem, porque não têm humildade de entender que são lideradas. Não são líderes. A liderança procede, no reino de Deus sobre a terra, procede de um sacerdote. Hoje, irmão, Deus levanta o sacerdote e manda convocar, toca a trombeta e vão para a guerra. É assim, hoje é assim que Deus opera. E quando as pessoas não compreendem isso, né? Como por exemplo, já teve pessoas aqui dentro desse ministério que ousou pegar num telefone e falar comigo como se estivesse falando com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com seu irmão. E ainda ousam ter a cara de pau e vir sentar aqui dentro. Se esse sacerdócio já reprovou, tu está pensando que está cultuando Deus? Eu sou o teu elo com Deus. Se eu quando oro aqui intercedo, eu sei por quem oro, eu sei quem intercedo. E eu sei quem na minha mente eu excluo. Quando eu prego, e a palavra tem bênção e maldição, eu sei sobre quem eu intercedo para a bênção e sobre quem eu jogo a maldição. Eu não sou bonzinho, eu sou servo do Deus vivo. Eu sou apaixonado por justiça. E tem pessoas, então, irmão, que não compreendem, né? Se você disser assim para mim, eu tenho Deus, eu vou perguntar assim, cadê Ele? Cadê o teu Deus? Se você tem Deus, o que você está fazendo dentro da igreja? Deus te trouxe para cá, para quê se você já tinha Deus dentro da tua casa? Você já tinha Deus na tua casa, você já tinha Deus no teu trabalho, o que você veio fazer aqui, se você já tem Deus? Então você tem que admitir, você veio, entrou por essas portas, porque você precisa do meu Deus, do Deus do meu ministério, do Deus do meu sacerdócio. Se você não entender isso, irmão, a qualquer esquina aí o diabo puxa o teu tapete. E não adianta orgulho. Quanto mais orgulho, mais rapidamente será abatido. Então, irmão, presta muita atenção nisso. Eu já vi tanta gente nesse ministério cair. Essa palavra já foi dada algumas vezes aí nesses anos. Porque as pessoas dizem assim, não, eu não concordo com isso. Você não tem escolha, irmão. Ou você concorda, ou você vai cultuar o teu Deus lá fora. Porque aqui dentro, aquilo que eu digo que é assim que é cultuado. E outras pessoas ainda dizem assim, não, mas eu cultuo a Deus da minha maneira. Como? Você é sacerdote? Você tem a unção sacerdotal? Se as tuas vestes espirituais forem vistas, será vista as vestes sacerdotais em você? Você já recebeu elas? Tem certeza? Aceita desafio? Põe a vida à prova? Que Deus falou sobre as suas vestes espirituais? Que unção tem sobre a tua vida? A de um líder? Você é líder? Cadê o teu povo? Vai para a tua casa e funda a tua igreja. Eu quero ver se Jesus vai mandar gente lá, que nem manda aqui. Que nem tirou você lá do lugar mais impossível e trouxe para cá. Eu quero ver.
Eu quero ver se quando você gravar um CD, ele vai ser distribuído na rua e as pessoas vão olhar para o seu CD e dizer assim, eu preciso ir nesse lugar. Eu não posso ficar longe disso aqui. Monta o teu site. E eu quero ver quantos acessos vão ter o teu site. Quantas pessoas vão entregar a sua vida e vão botar a sua família diante do seu site. Sacerdócio, irmão, é uma coisa muito tremenda. Não existe Deus de ninguém. Existe o Deus do sacerdócio. Nós temos que saber que se existe um sacerdócio, existe uma fonte de aprendizado de Deus na terra. Existe uma bica que está jorrando água limpa através do seu sacerdócio. Então, é necessário entender isso. Quando eu me converti, eu comecei a procurar acatar Deus pelas igrejas. Por quê? Porque só dentro do meu quarto não era o bastante. Eu caí para dentro da leitura bíblica e comecei a ter um conhecimento tremendo. Mas Deus nunca me disse, deixa de ir na igreja. Ele nunca me disse isso. Eu passei por 3 igrejas, nunca fiquei nenhum dia, nem um minuto eu fiquei sem igreja na história da minha vida. Passei por 3 igrejas. E por essas 3 igrejas que eu passei, Deus me colocou no banco debaixo de um sacerdócio. Eu aprendia muita coisa lendo a Bíblia, mas tinha coisa que eu só aprendia quando aqueles homens de Deus abriam a boca. Tinha coisa que era dúvida na minha vida durante décadas, mas quando vinha uma pregação, eu entendi aquilo. Era Deus me ensinando através do sacerdócio dele. Eu estava em busca daquele mesmo Deus, mas o Deus é daquele sacerdócio. Eu não sei se você está compreendendo bem as coisas, irmão, mas eu acredito que vai compreender, porque o Espírito Santo fala de maneira bem gloriosa as nossas vidas. Então, tem que entender, irmão, que quando, por exemplo, Arão foi levantado como sacerdote. Agora a nação de Israel tem um Deus. Quem é o Deus da nação de Israel? O Deus do sacerdócio de Arão. Mas foi isso que os judeus entenderam? Eles diziam que eles tinham Deus. Quem os judeus dizia que era o Deus deles? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tá, cadê eles? Chegaram à beira do extermínio. Por quê? Porque eles tinham um Deus histórico. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas eles nunca disseram, temos o Deus do sacerdócio de Arão, que nos foi instituído por memorial, por ordem perpétua de Deus. Ou seja, eles perderam o sacerdócio. Quando se perde o sacerdócio, se perde Deus. Irmão, só essas informaçõezinhas que você está tendo aí, irmão, dá para você moldar, remodelar o seu caráter, o seu espírito e alcançar mesmo nessa terra o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. Mas só os humildes conseguem receber certas palavras. Só os humildes. Então você nunca viu a nação de Israel dizer, nós temos o Deus do sacerdócio de Arão. Nunca viu? Nunca viu. Aqueles sacerdotes que tinha lá no tempo de Jesus, aqueles sumos sacerdotes, nem aqueles caídos a nação fez referência a eles. Ou seja, a nação de Israel era uma nação que cada um tinha a sua visão individual de Deus. Eles não tinham todos a visão de um único Deus. Cada um deles pensava de uma forma diferente. Se cada um de nós, irmão, pensar de uma forma diferente, nós não somos um povo unido. Como Jesus falou assim, Pai, para que eles sejam um, como eu e tu somos
um. Se cada um pensa de forma diferente, nós nunca seremos um. Agora, se existir uma direção sacerdotal, aqueles que compreenderem, pelo menos aqueles que compreenderem, serão um. Quando a trombeta soar, é guerra, é guerra. Hora de plantar, hora de plantar. Hora de arrancar, hora de arrancar. Hora de colher, a hora que for, mas tem que todo mundo estar pensando como um. Não existe duas direções. Se eu pensar de um jeito e o pessoal na congregação pensa de outro, nós não somos unidos. Nós estamos tendo duas interpretações dentro do mesmo reino. Isso pesa demais e certamente acaba destruindo. Né? E tem pessoas que dizem, não, eu discordo, eu vou para outra igreja. Tá, se você discordar de uma visão sacerdotal ou de uma liderança e for para outra igreja, e se você der o azar de chegar em outra igreja e lá nem ter sacerdote, vai que você cai numa assembleia, vai que você cai num batista, vai que corre o risco da cegueira e cai numa universal, numa mundial, aí acabou a vida. Acabou. Talvez nunca mais se levante. Por quê? Porque discordou. Sacerdócio, irmão, não é para discordar. Quando o sacerdócio cai, Deus pega aquele que lhe é querido e guia para outro sacerdócio. Mas Deus nunca deixa aquele que lhe é querido, se eu vou assim considerar, tantas coisas passam aqui na minha cabeça, Deus nunca vai deixar você sem um sacerdócio. Porque sem um sacerdócio, você não tem Deus. Você entrega o teu dízimo? Aonde? O dízimo é para ser entregue aonde? A quem? Ao sacerdote. Não, pastor, pera, o dízimo é para ser entregue na casa de Deus. Ué, a casa de Deus é administrada por quem? Só existe casa de Deus onde existe um sacerdote. Então o dízimo é entregue ao sacerdote. Lugar que não tem sacerdote, não é a casa de Deus. Tem aquelas pessoas que dizem assim, não, eu vou dar meu dízimo ali naquela igrejinha, porque a minha igreja já é muito rica. Eu escutei isso há alguns anos atrás. A minha igreja já é muito rica, então eu pego meu dízimo e eu divido em 3 partes. E eu dou em 3 igrejas pobrezinhas para ajudar. E se nessas igrejas pobrezinhas, que a pessoa está considerando ser de Deus, e se lá não existir um sacerdócio? Se o que ela considera sacerdócio, na verdade, diante de Deus, não é sacerdócio. O dízimo tem que ser entregue ao sacerdote. Se a pessoa entrega em outro lugar, ela não colhe bênção, ela colhe maldição. Entregar o dízimo num lugar aonde Deus não está considerando a existência ali de um sacerdócio, é o mesmo que entregar o dízimo num terreiro de macumba, na igreja católica, ou na universal, na mundial, na graça. Então não tem bênção, tem maldição. Bom, é necessário entender isso, irmão. Se Deus te trouxe para cá, é porque Ele tem algo a te ensinar. E se tem algo a ensinar através de mim, se é que você tem aprendido alguma coisa, eu não sei, né? Eu prego, eu falo, mas as pessoas é que dão testemunho perante Deus se tem ouvido, se tem aprendido. Se você tem aprendido alguma coisa através de mim aqui, se você me considera um sacerdote, você tem que entender que é o meu Deus, o Deus do meu ministério que te ensina. Mas pastor, não é o Deus da minha intimidade, não é o Deus da minha Bíblia, não é o Deus quando eu fecho a porta e falo com o meu Deus. Então tá, sai da igreja e vai lá para dentro do teu quarto que eu quero ver.
Sai da igreja, vai ler a tua Bíbliazinha lá num canto. Diz que não pertence mais à geração Jesus Cristo e vai lá na tua casa ler a tua Bíblia, vai buscar Deus, vai dobrar o joelho, vai botar a cara no pó, mas diz assim, eu não faço mais parte da igreja geração Jesus Cristo. Deus, eu vou te buscar aqui na intimidade. Com uma semana, meu irmão, tu já está morto. Com uma semana a graça já foi retirada de você. Deus não opera na sua vida. Deus opera na sua vida através de um sacerdócio. Bom, aqui tem um negócio interessantíssimo desse capítulo 18 de Números, que fala da responsabilidade de Arão, né? No verso 1, teus filhos, a casa de teu pai contigo, levareis o peso das faltas cometidas com relação ao santuário. Tu e teus filhos contigo sereis responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Então, se um sacerdote comete uma falta, a quem ele presta conta? Não tem nenhum homem a quem ele prestar conta. O sacerdote é irrepreensível. Nenhum homem no planeta tem autoridade para repreender um sacerdote, nem para falar dele, por pior que seja o estágio dele. Porque vai falar e vai estar incluído, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Mas o cara está em falta, ele não está em falta perante você. Ele está em falta perante Deus. Um sacerdote não erra perante homens. Será que dá para entender isso também? Um sacerdote perante homens, ele não erra. Eli estava em transgressão, mas Deus continuou dizendo que Eli era o seu sacerdote. Enquanto Deus não o destituiu por completo como civil, Eli continuou sendo o sacerdote. Em transgressão? Sim, um profeta já tinha passado lá, já tinha repreendido ele. Depois Deus fala com Samuel, não se sabe quanto tempo demorou, desde que Deus falou com Samuel até que o juízo se completasse. Não sei quanto tempo passou, desde que Deus fala com Samuel, até que Samuel repete novamente para Eli o seu castigo. Eu não sei quanto tempo se passou ali, não sei se foi meses, não sei se foi anos, eu não sei. Mas, quem ousou levantar a voz contra Eli? Ninguém. Todo mundo sabia da situação dos seus filhos, que faziam orgias dentro dos locais lá reservados, consagrados. Mexiam lá nas coisas santas, pegavam os vasos de ouro, os vasos de prata, bebiam do vinho que não podia beber, comiam de carnes que não podia comer. Todo mundo sabia disso, todo mundo sabia. Quando foi que alguém se reuniu na tenda lá da congregação do santuário e foi chamar a atenção de Eli? Ninguém, nunca. Isso não existiu. Samuel só falou porque Deus agiu direto com ele e ordenou. Samuel, vai lá e diz. Então, irmão, tem algumas coisas que se nós não entendermos, a caminhada evangélica, ela começa a tropeçar aqui, tropeça ali. Irmão, daqui a pouco teus pés estão todo enrolado num emaranhado de cordas e laços, e você não consegue mais liberdade, não consegue mais crescer. Uma vez eu vi um pastor, onde eu era auxiliar na Palavra Viva, Praça da Bandeira, eu vi o pastor fazendo tanta besteira, e aí os irmãos vinham, se chegavam a mim, mas isso está errado, não sei o que. Eu falei, realmente está errado, não pode ser assim, e a Bíblia diz isso, e era tanta horror que aquele homem fazia. E um dia eu fui orar num canto, fui num monte orar, e uma senhorinha veio e falou para mim, olha, irmão, desceu lá onde eu estava no mato, lá orando, era um lugar onde várias pessoas ficavam. Olha, irmão, Deus manda te dizer uma coisa. Eu vi você passar e Deus falou comigo e eu vim atrás de você para te dizer uma coisa. Deus manda dizer para você ficar calado. E ela ainda, uma senhorinha, né, ela quis meio que
parece que era aquela pessoa que não estava de repente acostumada, ou viu o meu semblante de alguma maneira, quis aliviar um pouco a palavra, ela falou assim meio leve, como que, tipo, desculpa irmão, mas estou entregando a palavra do Senhor. Eu falei, não irmão, não tem nada de desculpa não. É isso mesmo, eu sei exatamente o que é, eu tenho mesmo que ficar calado. E o camarada lá continuou fazendo os horrores, jogando dinheiro pela janela, os filhos quebrando o teclado da igreja, quebrando o violão, quebrando o microfone, os filhos zombando da igreja, dando coice nas coisas santas, coisas compradas com dízimo e oferta, suor do povo de Deus, e o camarada esculachando com tudo. Todo mundo falava e eu quase que fui levado. Na verdade, que eu comecei a ser levado porque era tanto absurdo. Mas graças a Deus eu aceitei a repreensão do Todo-Poderoso. Ele me disse, Deus quer que você fique calado. Quando as pessoas vinham falar comigo agora, eu lembrava daquela profecia e dizia assim, irmão, eu não quero saber de nada. Eu estou aqui para ajudar até a hora que o meu Deus me tirar daqui. Enquanto Ele não me tirar daqui, eu estou aqui para ajudar. Ah, mas não está errado isso, eu não quero saber se está certo ou se está errado. Vocês tomem a decisão que vocês quiserem. Esse sacerdócio caiu, não tinha como ficar de pé. Um mês antes dele cair, o Senhor Deus virou para mim e disse, vai para a tua casa e funda a minha igreja. Valeu a pena ficar calado. E valeu a pena aprender a lição, que nós, por mais que vejamos as coisas erradas, temos que entender que nem tudo que vemos temos autoridade para falar. A Escritura diz, há verdades que são para serem ditas, e há verdades que não são para serem ditas, não são pelo menos por mim e você. Deus pode levantar outro. Uma vez eu fui numa reunião, tinha uns 20 jovens da Assembleia de Deus, e um rapaz começou a se levantar, se profetizar no meio, e começou a profetizar. A primeira vez que eu tinha ido naquele lugar. Aí quando ele acabou de profetizar, eu estava ali, alguém me passou a palavra. E eu fui desmentir tudo que aquele rapaz tinha falado, falei, não é profecia, isso é coisa da cabeça, então repreendi. Por quê? Aí o rapaz que dirigia virou para mim e falou assim, irmão, todos nós sabíamos que aquele rapaz não é profeta e não estava profetizando pelo Espírito de Deus. Todos nós sabíamos, mas todos nós ficamos calados, porque Deus falou que ia trazer um homem de fora para repreendê-lo. E o homem de fora fui eu. Cheguei lá, nunca fui assembleiano, fui numa reunião da Assembleia e repreendi os jovens de lá. Todos eles sabiam que aquilo era falsa profecia, mas eles tinham uma palavra. Deus não ia usar nenhum deles para repreender aquele rapaz, ia usar um homem de fora. No dia que eu fui lá, aconteceu a história. Então, meu irmão, tomar cuidado quando a gente abre a boca, ainda mais quando se fala de lideranças, tem que ter convicção. Eu sempre disse que Edir Macedo é um filho do diabo, servo de Satanás. E quando você alcançar a unção para isso e o entendimento, o Espírito Santo também vai te dar unção, você vai falar mesmo e ponto final. Mas existia um jovem aqui, um jovem chamado Roberto, e ele estava um tempo aqui conosco, e essas coisas que eu sempre repito. Um dia ele encontrou um rapaz da Universal e falou assim, rapaz, o Bispo Macedo é um servo do diabo. E teve aquele bate-boca, como é muito comum, e teve esse bate-boca com um jovem. E aí no dia seguinte ele veio me procurar, que houve essa situação. Ele falou que o Edir Macedo era um filho do diabo, só que ele não conseguiu dormir, passou a noite toda em claro. Eu falei, então aprenda essa lição, não é porque eu falo que você também vai poder falar. Eu falo, mas existe uma estrutura, existe uma história espiritual dentro de mim. Eu não falo porque vejo ou ouço os outros falar, eu falo porque recebi autorização para falar.
Eu não falo porque tenho conhecimento, eu falo porque tenho a unção. Ter conhecimento é fácil. Leia os livros, analise. Ter conhecimento é uma coisa que vem fácil, relativamente fácil. Agora, você ter a unção para falar aquilo que você tem o conhecimento é outra história completamente diferente. Então, quando você fala só porque sabe, é um filho do diabo, aquilo pesa na sua alma, você não tinha autorização. O que é autorização? A unção, e aí você entra em parafuso. Agora, quando você fala e aquilo realmente não te diz respeito nenhum, você fala e ainda chama para o desafio, é porque além do conhecimento, você tem a unção, tem o Espírito, tem a graça. E aí você fala mesmo, sabe que está autorizado a falar e ponto final. Entendeu? E quanto mais alguém fala, mais você desafia. É assim que as coisas acontecem. Então, irmão, o sacerdócio é algo instituído por Deus e é através do sacerdócio que Deus se revela. Você tem que ter uma base no sacerdócio para poder buscar outras coisas. Sempre não foi assim, irmão. Sempre não foi assim. Quem de nós leu Bíblia dentro de casa e ficou cheio do Espírito Santo, sem nunca ter pisado numa igreja evangélica? Quem de nós aconteceu isso? Eu nunca vi isso acontecer com ninguém. Pedro foi lá pregar para Cornélio. Cornélio, né? Quando Pedro chega diante de Cornélio, antes de Pedro ir, um anjo se manifesta a Pedro e diz assim: desce, vai lá com esses homens. E há um testemunho sobre aquele homem que as suas esmolas eram conhecidas diante de Deus, as suas orações eram conhecidas diante de Deus. Mas enquanto o sacerdócio de Pedro não esteve diante daquele homem, você não viu grandes coisas acontecerem. Deus não operou direto na vida daquele homem, porque ele dava esmolas, porque ele tinha orações, porque ele era temente, humilde, íntegro. Deus não operou na vida dele diretamente. Deus levou o sacerdócio de Pedro diante dele. Quando Pedro começou a falar, caiu o poder, caiu a unção, caiu o Espírito. Eles começaram a ter visões, falar a língua estranha, e todo mundo viu que eles estavam também cheios da maior dádiva, cheios do Espírito Santo de Deus. Mas por que Deus não lhe deu do Espírito direto? Precisou mover o sacerdócio de Pedro diante deles. Então, eles tinham Deus. Por mais que eles tivessem ou não tivessem, seja lá como for, eles precisavam do Deus do sacerdócio de Pedro. Porque Deus só opera através do sacerdócio. Arão está lá diante do povo e daqui a pouco o povo diz assim: Moisés está lá no monte, Moisés morreu. Não, vamos esperar, não. Aí começaram a pressionar Arão. Daqui a pouco Arão não tem para onde fugir, está com medo até, segundo ele diz para Moisés, está com medo do povo o apedrejar. E aí o povo força ele a fazer o quê? Um bezerro de ouro. Eu te pergunto, por que o próprio povo não fez? Por que o próprio povo não fez o seu bezerro de ouro? Por que teve tanto que brigar com Arão? Por que eles não desprezaram Arão? Arão, tu não quer fazer não? Nós mesmos vamos fazer. Por quê? De alguma maneira eles sabiam que precisava de um aval sacerdotal. Só que tem gente, nos nossos dias, hoje então, que a visão real da igreja se perdeu completamente. Tem gente na era moderna que não entende que só tem Deus se esse Deus se manifestar através de um sacerdócio. Se não for assim, irmão, é piada, é brincadeira. As pessoas precisam entender que Deus não está agindo de forma solta, aleatória. Ora, estão lá os nossos irmãos lá na África. Se a visão da voz da restauração
não tivesse chegado até eles, eles não estariam lá nas mesmas igrejas? Não estariam lá fazendo as mesmas coisas? Mas não são pessoas tementes que estavam buscando a Deus, que estavam lendo Bíblia, que estavam orando? E cadê? Por que Deus não se manifestou diretamente na África? Por que Deus não levanta um outro restaurador na África, no Japão, na Itália, na Inglaterra? Cadê? Tem que entender essas coisas, como Deus opera. Tem que entender como Deus opera. Não é esquadrinhar nem botar Deus numa caixinha não, irmão. Mas existem coisas na Escritura e na ação de Deus que são padronizadas, que Ele não faz diferente, porque Ele determinou fazer daquele jeito. Então o que acontece? Nessas coisas padronizadas, é aí que às vezes eu entro lá no WhatsApp, né? Pego uma carona aqui no WhatsApp de alguém lá de casa e escrevo lá, profecia tal, é falsa, é mentirosa, o profeta é um pilantra. Por quê? Porque eu vi quebrar o padrão de Deus. Eu vi que aquela maneira não é. Imagina, meu irmão, se uma pessoa está por aí dando profetadazinha, tendo sonhos mirabolantes, tudo aleatório, fora de uma cobertura sacerdotal, fora de um ministério. Ora, que Deus é esse? Que despreza o seu próprio sacerdócio? Se Deus, entre aspas, pode, feche aspas, se manifestar a qualquer um, não precisa de igreja. O que nós estamos fazendo aqui? Agora, se eu perguntar, você tem certeza que Deus te trouxe para cá? E você vai levantar a mão e vai dizer, não, Deus me trouxe para cá. Vai contar os sonhos, vai contar as visões, vai contar os sinais que Deus te deu. E eu vou dizer assim, ué, então por quê? Para quê? Se Deus está operando lá fora aleatoriamente com qualquer um. Sem sacerdócio, meu irmão, tem Deus não. E até para transgredir os homens lá, Arão, não, tu tem que fazer, Arão faz, pressionar Arão. Arão se sentiu ameaçado de morte e fez o bezerro de ouro. Porque eles sabiam que eles não tinham nenhuma autoridade para fazer. Tá?